O Letterboxd cria fãs de cinema ansiosos? Max Valarezo irá responder essa e outras perguntas no seu vídeo de perguntas e respostas, que eu adoro assistir esses vídeos dele. E faz muito tempo que a gente não reage aqui, né? Como lidar com filmes antigos que hoje são claramente problemáticos? Será que o Denis Villeneuve foi uma boa escolha pra dirigir o próximo 007? Cara, sabe um filme desse que me pega, irmão? É porque assim, eu vou esperar ele chegar lá no tema. E quais são os lados questionáveis eu vou falar qual que é o filme que me pega do Letterboxd e de como ele tá influenciando uma nova geração de fãs de cinema. Essas são algumas das dúvidas que vocês me enviaram e que eu vou responder hoje nesse novo vídeo de perguntas e respostas. Então, vamos lá. O Pedro Augusto pergunta: por que você acha que as pessoas geralmente têm mais ressalvas com os filmes musicais? Ao longo dos anos eu já ouvi... Ditadura da verossimilhança. Todo mundo acha que tem que ser realista. O cinema, o pessoal acha estranho quando o pessoal começa a cantar. Mas a verdade é que o brasileiro, eu sempre falo, o brasileiro ele vive no musical, pode perceber. O brasileiro, ele vive o seu cotidiano no musical. E eu não sei vocês, mas eu canto no meu dia a dia, tá? Muitos haters de musicais explicando por que não gostam desse gênero, e alguns desses motivos eu entendo e outros eu já dou uma discordada. O lado que eu entendo é quando é uma questão de simplesmente não ter muita afinidade com a experiência do musical. Por exemplo, tem gente que não gosta de ver filme de terror porque não curte a ideia de ver violência gráfica, ou então de... O Rodrigo, é só porque é chato. Você é fraco, irmão. Não tem como alguém assim cantando na chuva e falar que aquele filme é chato. Você é fraco. Levar sustos. Tem gente que não curte pra caralho filme de artes marciais porque não vê graça em cenas de luta. E da mesma forma tem muita gente que não vê nada demais nessa história de gente dançando e cantando na tela do cinema. Essa experiência sensorial não tem apelo pra pessoa. Pra muitos é algo meio bobo de se ver no cinema. Concordo? Não concordo. Acho que a pessoa tá perdendo a oportunidade de conhecer várias obras-primas do cinema? Cantando na Acho chuva sim. É perfeito. Mas... vai lá, é uma questão de gosto. Detalhe, isso que eu tô falando é pra pessoas que não trabalham com crítica de cinema, porque se você faz crítica, aí sim você não pode ter esse negócio de, não gosto de tal gênero. Não. Crítico de cinema tem que estar aberto pra todo tipo de filme. Agora, o lado que eu não consigo concordar quando falam mal de musical é quando vem com aquela história de... quem foi que falou que Baby Driver é o melhor musical? Aí a pessoa realmente odeia musical. Eu não curto porque é nada a ver essa história. O pessoal tá lá conversando e do nada todo mundo para pra cantar, pra falar o que tá sentindo ou o que vai fazer. As pessoas não fazem isso na vida real. É esse não fazem na vida real que me incomoda. E olha que é um argumento que eu já ouvi muitas e muitas vezes. E aí não dá, porque você tá descartando todo um gênero cinematográfico. Se o vídeo tiver alto, vocês me falam. Gráfico baseado na verossimilhança. E aí, se for pra usar essa régua, a gente vai descartar, sei lá, 90% dos filmes, porque na maioria deles as coisas não acontecem como na vida real. Até mesmo aqueles filmes mais naturalistas, de drama e tudo mais, você vai ver que muitas vezes eles têm diálogos que não são diálogos de um jeito que as pessoas falam na vida real. Parte da graça da ficção é você ver uma realidade com características amplificadas pelas ferramentas narrativas. Então quando a crítica ao musical é desse jeito, aí eu fico, nada a ver. Porque o objetivo do musical não é ser realista, é criar encanto com as coreografias complexas, é fazer a gente admirar a capacidade vocal dos artistas, é expressar pela canção sentimentos de forma mais poética. De novo, você tem todo o direito de não achar nada disso interessante e pronto. Agora, ir disso pra descartar todo esse gênero porque as coisas não são assim na vida real, aí não dá. Leonardo Kaag, quais seriam os seus filmes favoritos de 2025 até agora? Beleza, eu vou listar 5. Flow, a animação do gatinho preto que ganhou o Oscar e tudo mais, pra mim é uma das experiências de animação mais diferentes que eu vi nos últimos anos. Sem Chão, um documentário que demonstra como o exército israelense tá arruinando a vida de pessoas na Palestina de forma humilhante. Anora, um dos filmes que mais me surpreendeu e mais me divertiu na sala de cinema este ano. Tem o brasileiro Oeste Outra Vez. Porra, esse aí é um dos melhores. Esse é um dos melhores do ano mesmo. Que faz uma releitura do Faroeste no Goiás para explorar questões de masculinidade e trazendo diálogos muito líricos na sua simplicidade. E tem também Pecadores, do Ryan Coogler, que além de ser bom filme de terror e de ação, é também um grande manifesto pela manifestação artística que deve ser protegida da comunidade negra americana. Então eu diria que esses são os meus 5 filmes favoritos do ano até agora. Eu não vi muito filme desse ano. Obviamente eu tô muito curioso pra ver o que vai chegar agora nesse segundo semestre, porque com certeza vai vir muita coisa boa. Renato G. Lopes. Como lidar com os clássicos ideologicamente datados? Cara, ideologicamente datados é uma pergunta boa. Alguém aí falou que tem dificuldade com John Ford. Cara, eu acho o John Ford meio fascinante, pra falar a real. Eu falei do O Homem que Matou Facínora. E eu acho que o John Ford é um caso muito específico, cara.
É um estudo de caso muito específico. Porque se você for pegar... Eu sempre dou o exemplo do The Searchers. E eu acho que isso tem muito a ver com minha ala, né? Da história. Que é... Enfim, eu sou estudante de história, né? A gente tem que ter esse cuidado para não ser muito... Analisar a obra pelo tempo que ela foi lançada, né? E, cara, The Searchers, pros anos 50, se você for ver, aquele filme é progressista, cara. Aquele filme é progressista. Só que tem debates... O debate étnico-racial, obviamente, ele foi... Ele avançou, cara. Eu não gosto muito desse termo avançou, né? Mas, enfim, é o termo que eu vou usar agora. Ele foi mudando. Então, ao mesmo tempo que The Searchers é um filme que critica, por exemplo, o expansionismo americano, que mostra a brutalidade do homem branco, enfim, um filme que critica todo o gênero, ele também é um filme que tem umas coisas bizarras, como, por exemplo, lá as cenas que os brancos viram indígenas, tá ligado? Porque eles vão conviver junto com os indígenas e aí os brancos viram indígenas. É algo bizonho ainda. Mas se você for pegar vários filmes do John Ford, né? Ele critica, tipo, muito forte o expansionismo americano e como o branco se sente superior, né, aos indígenas, né, aos povos originários ali, né, do contexto americano. Então, eu acho interessante ver isso, né? E também um cara que fez, sei lá, um filme como As Vinhas de Ira, que é um filme marxista, tá ligado? Um filme com conteúdo marxista pra caralho. Não só esse, também aquele... O que ganhou do Cidadão Kane. Qual que é o filme do John Ford que ganhou do Cidadão Kane? Que também, tipo, é um filme puta sindicalista, tá ligado? Então, eu acho interessante ver isso. Mas eu falo que tem um filme que eu fico, tipo... mas que... eu gosto ainda, apesar de, né, mas que me incomoda, que é o Vestida pra Matar, do Brian De Palma. Tipo assim, porra, é um filme meio transfóbico pra caralho, racista, tipo, porra, várias coisas dele ali simplesmente não pega bem, tá ligado? E nem é um filme tão antigo. Mas, tirando isso, né, é um puta filme também. Então, cara... eu acho que é uma coisa de maturidade tal hora também isso, sabe? Tipo os filmes do Clint, que tem vários filmes dele que eu discordo ideologicamente, mas que eu ainda acho filmaço, sabe? Tem uma coisa assim de, cara, eu não tenho que ver um filme pra ter um viés de confirmação. Claro que, porra, quando você pega um filme que é, por exemplo, O Nascimento de uma Nação, é foda também. E aí, enfim, cada um tem isso, como era Verde Meu Vale. Cada um tem, cara, a sua... como é que eu posso falar assim? O seu teto. E eu acho que é importante a gente respeitar isso em algum nível, sabe? Tipo, eu ainda vou ver o que o Max vai falar, né? Mas eu vejo muita gente criticando a galera de tipo, porra, quando alguém, sei lá, fala que um filme é racista, um filme antigo assim, ou que um filme, sei lá, tem umas cenas de estupro desnecessária. Enfim, aí o pessoal fala, porra, mas vocês também são moralistas. Porra, mas vocês também... o filme não tem que confirmar a sua visão de mundo. E eu concordo que o filme não é pra confirmar a sua visão de mundo. Eu, pessoalmente, não tenho problema em ver filmes que eu discordo, em filmes problemáticos. Mas eu acho que cada um tem seu teto. E eu acho que a gente tem que respeitar isso, cara. Tipo assim, porra... tu vai achar ruim que, sei lá, uma pessoa negra assistiu O Nascimento de uma Nação e não gostou do filme por causa disso? Cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu acho que também, enfim, é um debate complexo. Teoricamente, todo filme, até mesmo aquele que saiu essa semana, é ideologicamente datado, porque todo filme vai ter uma ideologia e sempre vai ser um reflexo do seu período em que foi lançado. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu acredito que você tá falando daqueles filmes que são mais... Esse comentário é muito bom. Vestida pra Matar é um filme que não tinha o direito de ser tão bom. Antigos e que trazem visões que hoje são extremamente criticadas, como racismo, homofobia, xenofobia, essas coisas. E como lidar com isso? Bom, antes de mais nada, é preciso reconhecer que aquilo é sim fruto do seu período, como acontece com toda obra de arte.
Porém, isso não pode deixar a gente acreditar que, se a gente vê um filme antigo e aí a gente pensa, caraca, esse filme é extremamente racista, a gente não pode achar que essa é uma leitura de agora, como se a gente estivesse julgando o filme com uma visão que não existia na época. Porque para muitos desses filmes, se você pesquisar, você vai ver que, mesmo na época em que eles foram lançados, você já tinha reações críticas negativas a esses problemas. Então, sim, é importante entender o contexto, mas a gente também não pode cair na armadilha de achar que Nascimento de uma Nação foi polêmico no lançamento, cara. Era um lançamento. Eu não consegui ver racismo no filme do De Palma, só a transfobia mesmo. Tá falando daquela cena do trem? É, aquela cena ali do trem mesmo, cara. É bizarro. Eu acho, enfim, eu acho bizonho. Criticar esses aspectos problemáticos é algo que nasceu 2 anos atrás. E ainda que muitas dessas obras sejam problemáticas e até mesmo ofensivas, vale ressaltar que eu não acho que a gente deva apagá-las, jogar num cofre e nunca mais analisar. Não, é preciso manter essas obras vivas para que a gente possa continuar debatendo elas, debatendo a história do cinema e continuar dialogando sobre questões políticas e sociais. Ricardo A. Santos. 5 filmes de fantasia que não são americanos? Cara, tem muita recomendação boa, aqui vão 5 dos meus favoritos. Do Brasil, filme Demência, de Carlos Reichenbach, releitura brilhante de Fausto para criar uma narrativa surreal, urbana e brasileira. Da Tailândia, Tio Bun-mi que pode recordar suas vidas passadas, de Apichatpong Weerasethakul. Ele usa um drama familiar para mostrar criaturas místicas. Memória do Apichatpong é muito bom também. Diferentes de tudo que eu já vi, e para levar a gente numa viagem transcendental. Um dos filmes de fantasia mais únicos que eu já vi na vida. Da França, Holy Motors, de Leo Carax. Vai te levar para acompanhar um dia que amarra um evento mais surreal que o outro, com uma performance de cair o queixo do ator Denis Lavant. Do Japão, Sonhos, de Akira Kurosawa, um dos últimos filmes do mestre e que serve como antologia de 5 curtas de fantasia do diretor. Todos eles com imagens que enchem os olhos e... Cara, inclusive outro dia eu tinha esquecido, o Scorsese atua nesse filme, né? Como Van Gogh. Aparições que assombram a nossa memória por dias depois que vemos o filme. E por último, da Suécia, O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, que vai mostrar um cavaleiro tendo um embate com a morte enquanto tem uma crise existencial e encontra personagens peculiares na jornada. É indispensável. Vou deixar aqui também a minha contribuição, Green Snake, filme chinês do Suhark. Nosso membro do Apoia-se, Igor Pires, pergunta: como você compreende a cinefilia atualmente com Letterboxd e outras redes sociais? Vamos lá, Letterboxd. Pra quem não conhece, essa é a principal... Pera aí. O Akira Kurosawa tem um filme com Richard Gere? Impossível. Rede social para quem é fã de cinema hoje em dia. Lá você pode seguir pessoas, dar nota para filme, você pode registrar tudo que você assistiu. É bem legal e eu uso há alguns anos já. Porém, como tudo que envolve redes sociais, eu tenho uma certa visão ambígua. Sim, tem muita coisa legal em usar uma rede como Letterboxd. Você manter um registro logando os filmes no dia que você assistiu tem um quê de diário que eu gosto bastante e que te ajuda a ver como você está aumentando o seu repertório. A parte de você seguir outras pessoas é muito bacana também. Não só para você ter a rede de amigos seus, mas também acompanhar profissionais de audiovisual, críticos de cinema, criadores de conteúdo, porque isso pode te apresentar a novas obras, seja aquele clássico que você nunca ouviu falar, ou então aquele lançamento de agora, mas que não está sendo tão hypado assim. Então, é uma janela mesmo para você aumentar o seu senso de descobrimento com o cinema. E para quem tem interesse em começar a praticar a escrita de crítica de filmes publicamente, assim na internet, o Letterboxd é um lugar bacana, simples, bem estruturado para você começar a trazer os seus textos e, quem sabe, mostrar isso para os outros. Cara, pra mim a melhor coisa do Letterboxd mesmo é eu lembrar dos filmes, tá ligado? Tipo, eu fiz aí a lista dos anos 60. Isso é muito mistério, irmão. Eu entro lá no filme que eu já assisti, boto anos 60 e aí eu vejo os filmes que eu dei nota mais alta dos anos 60. Eu lembro dos filmes que eu achei. Porque eu sou um cara muito esquecido, né? E aí, pra mim, essa coisa do catalogar mesmo é a melhor. E também conhecer coisa nova, né? Do jeito que ele falou aí. Agora, tem outras coisas na cultura de Letterboxd que aí eu já não curto tanto. A primeira delas é a fixação que essa rede fez uma galera desenvolver com a ideia de dar nota pra filme. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não sou muito fã dessa ideia de dar nota pra obras de arte. E é por isso que eu nunca faço isso aqui no canal. E assim, no Letterboxd, eu dou nota para os filmes sim,
Porém, isso é algo que eu faço de um jeito meio displicente. Eu registro uma nota lá meio que só pra lembrar qual foi meio que o impacto que aquele filme teve em mim, mas eu faço não assim é uma também. nota que eu dou super pensando em como que aquele filme é e tentando elaborar um valor objetivo, papapá. Não funciona assim pra mim. Então, eu dou as notas, mas isso nem é algo que eu dou tanta importância assim. Porque pra mim, resumir uma obra de arte em 3 ou 4 estrelas, pra mim é algo que não faz muito sentido em termos de real apreciação da obra. É tentar resumir algo extremamente complexo a algo que pareça objetivo. E aí muita gente acaba levando essa ideia da nota extremamente a sério. Se você deu 3 estrelas pra um filme que tá sendo super aclamado, nossa, qual é o seu problema? Por que deu 3 só? Por que não... Foda quando a gente sabe que viu um filme, mas não lembra direito dele. Cara, isso acontece e muitas vezes eu não lembro direito do filme, mas eu lembro as sensações, eu lembro de uma cena específica, mas eu lembro que já aconteceu, tipo, uns 2 filmes de eu ver ele lá no meu Letterboxd, eu dei nota, e eu, tipo assim, caralho, irmão. Que? Eu não lembro de porra nenhuma desse filme. Não lembro de nada. Cheguei, tipo, a ponto de eu ficar assustado, tipo, mano, que isso? Foi apagado da minha memória. Que isso? Aí chega a ser um pouco assustador. Deu 4. Eu vi que pra esse filme você deu 4 estrelas e pra esse aqui você deu 3 estrelas e meia. Então quer dizer que você acha que esse aqui é realmente muito melhor do que aquele outro? Entre outras encheções de saco. Porque aí o problema é que a conversa gira em torno da nota e não em torno do filme. E isso não tá só no virtual não, isso tá se espalhando pra vida real mesmo. A última vez que eu fui ao cinema, alguns dias atrás, eu saí do filme e eu fiquei um tempinho esperando assim perto da saída da sala, e perto de mim tinha um grupo de adolescentes, e um deles estava falando, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu dei 4 estrelas pra ele, mas agora, revendo, eu percebi que ele tem alguns problemas, então eu vou diminuir a minha nota pra 3 estrelas. E eu achei isso tão engraçado assim de ouvir casualmente na vida real. E assim, eu não tô ridicularizando ou diminuindo esses adolescentes por estarem falando sobre as notas. Mas o que eu fiquei pensando é, será que a conversa deles sobre o filme vai parar aí, na nota? Ou será que eles vão usar isso como um ponto de partida pra aí começar a argumentar sobre o que eles gostaram ou não no filme? Como eu fui embora logo em seguida, eu não ouvi o restante do papo, mas isso ficou muito na minha cabeça. E outra consequência frustrante do Letterboxd é que, para muitas pessoas, isso fez com que elas pegassem um lado da experiência humana e transformassem isso em performance, como acontece com tantas redes sociais. A cinefilia passou a ser algo a ser performado para as outras pessoas verem e admirarem. E o problema... Eu acho que sempre foi, tá? Eu acho que às vezes... Eu acho que tem uma coisa das redes sociais que, enfim, eu acho que às vezes... É porque é foda, porque a rede social, ela impulsiona muita coisa, né? E principalmente na sociedade do algoritmo. Como o algoritmo, ele padroniza muitos comportamentos, às vezes a gente pensa que todo mundo age do mesmo jeito e enfim, e que sempre foi assim, mas eu acho que sempre teve essa dinâmica de performance, até antes do Letterboxd. Mas aí, como a gente tá dentro disso, a gente convive, aí eu acho que só fica mais aparente, mas eu acho que sempre teve. O problema é que para muitos jovens cinéfilos do Letterboxd, isso criou um enorme nível de ansiedade, mesmo que as pessoas não percebam. Então eu sei que para muitos usuários de Letterboxd hoje em dia é muito comum a pessoa estar lá assistindo um filme, só que em vez de estar lá realmente concentrada na experiência da obra, ela fica o tempo todo pensando, ok, qual vai ser a nota que eu vou dar pro filme no Letterboxd? Qual vai ser a nota que eu vou dar? Acho que vou dar tanto. Aí aconteceu alguma coisa, não, acho que eu vou aumentar pra tanto. Não, agora eu vou diminuir pra tanto. Então, a cabeça vai lá pro futuro pensando mais em como você vai performar a sua opinião sobre a obra para que os outros vejam, e em vez de você estar focado ali, naquele momento, com a obra de arte. Outro tipo de ansiedade performática de Letterboxd é que muita gente quer mostrar para as pessoas que vê muito filme, então fica nessa de, ok, eu quero logar 3 filmes por dia, então fica lá nessa de tentando ver 3, 4, 5 filmes por dia para impressionar os outros, mas e aí? Será que a pessoa tá realmente curtindo cada filme, se entregando para a experiência de cada obra mesmo, absorvendo aquilo? Ou ela só não tá ali tipo, ok, qual vai ser o próximo filme? Qual vai ser o próximo filme? Mesma coisa, sabe? Cara, por isso que agora, recentemente, velho, eu só tô vendo filme quando realmente percebo que, tipo, mano, tô com vontade de ver filme. Eu não sei se estão percebendo aí, eu mal tô logando filme, tô vendo muito pouco filme, mas sem nenhum problema. Melhor do que eu me forçar a ver e, enfim, não gostar tanto. O Isaac falou, tem um pessoal que se esforça tanto pra não ser performático que acaba virando performance também, velho. Isso acontece muito no Twitter.
Isso é chato pra caralho. É pior, velho. Ansiedade de pensar no futuro e de como você vai mostrar aquilo pros outros. Então eu sinto que uma rede como Letterboxd é muito mais legal quando a gente deixa de lado esse lado da performance e da ansiedade que desprende a gente da obra. Não, é muito mais legal a gente usar o Letterboxd se focando mais no senso da descoberta por novos filmes, as recomendações, as discussões mais sinceras e aprofundadas sobre os filmes que vão além da mera notinha de tantas estrelas. É assim que eu recomendo que vocês usem o Letterboxd, porque aí essa vai se tornar uma rede social muito mais prazerosa e... Eu recomendo que vocês leiam os comentários das reviews do Bruno Andrade, que é resenha massa. Saudável. Driel Labs pergunta: brincadeiras à parte, tem algum bichinho de estimação? Tenho sim, é o Salem, esse lindo gato preto que entrou na minha vida graças a Andréia, minha noiva, que adotou ele alguns anos adoro atrás. Gatinhos pretos. Ele com certeza gosta muito mais dela do que de mim, mas não importa, eu me apaixonei por esse bichinho e continuo me divertindo. Cara, e sinceramente é um milagre um cinéfilo ter um gato preto e o nome dele não ser Gigi, né? Cara, se você for fazer uma pesquisa com pessoas que gostam de cinema, que tem gato preto, eu tenho certeza que 7 em cada 10 desses gatos vão ser chamados de Gigi. Com ele todos os dias. Essa imagem aqui foi de um dia em que ele resolveu aparecer numa live que eu tava fazendo pros nossos apoiadores do Apoia-se. Então eu tive que parar tudo pra deixar ele brilhar na câmera. Já apareceu aqui inclusive, o tigrinho, se você gostaria de estar nessas lives e também ter acesso a outras recompensas, você pode entrando na nossa comunidade de apoiadores do Apoia-se. Eu vou ver se ele tá acordado. Tigrinho! Aqui ele! Cara, eu lembro que eu trouxe ele aqui pra cá quando a gente tava em dúvida de qual nome dá pra ele, né? E aí eu falei que a gente tinha pensado em Mao Tse Tung, né? Que a gente tinha pensado em Kim Jong-un. Kim Jong-un chegou a pegar, né? Só que aí minha mãe começou a chamar ele de Tigrinho e aí ficou Tigrinho mesmo, né? Solta a carta, caralho, velho, é um pouco irritante, porque ele passa a tarde inteira dormindo e aí de noite ele fica maluco e fica miando pra caralho, acorda todo mundo. Mas a gente ama ele, né? Volta lá. Bichinho. Se eu deixasse ele aqui no quarto, ele ia derrubar tudo. A galera ajuda a financiar o nosso trabalho, é muito importante. E como agradecimento, eu produzo conteúdos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana, grupo fechado, essas lives e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Se você se interessou, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. E assim, quem sabe, você pode participar de uma live em que aparece o Salem pra você poder dar um oi pra esse gatinho. O Bruno pergunta: por que olhamos para filmes mais antigos e as interpretações dos atores parecem tão caricata? Houve uma evolução das escolas de encenação, mas ainda vemos isso em alguns filmes mais atuais, principalmente fugindo da clássica Hollywood. Você mesmo já tocou na resposta um pouco com a sua pergunta, porque o jeito de atuação realmente mudou com o passar dos anos no cinema. Com os filmes mudos, especialmente aqueles que pareciam peças de teatro filmadas, você precisava de gestos grandiosos para compensar a distância da câmera e a falta de som. Depois, ainda na era do cinema mudo, quando começaram a explorar mais o close-up, os atores sabiam que podiam ter movimentos e expressões menos exageradas, mais sutis, porque o público estava perto, entre aspas, o suficiente para ver com clareza a emoção. E ainda assim tinha estilos que ainda apostavam na atuação mais teatral, como nos filmes do expressionismo alemão. Mais tarde, com a chegada do som, aí a atuação foi ficando ainda menos teatral, porque agora você podia contar até com o diálogo sonoro para que... Evolução é um termo meio merda, né? Ele falou evolução, mas, enfim, é mais mudança, né? Mudanças de escolas. Entonação de voz. Ele, no caso, não foi o Max que falou evolução, né? Foi o cara que perguntou. E em Hollywood, especificamente, você ainda teve uma mudança no jeito de performar no cinema, graças a certas tendências e escolas de atuação que começaram a ganhar força lá nos Estados Unidos. Por exemplo, com a chamada atuação do método, que buscava performances ainda mais naturalistas, porém
poderosas. Só que veja bem, nada disso significa que atuações caricatas são algo que ficaram no passado. Por exemplo, diferentes filmes de outros países podem trazer performances hoje que podem parecer um pouco caricatas, mas só porque não se alinham exatamente ao que a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood. E isso não quer dizer que essas atuações estão erradas ou que elas são antiquadas. Também pode ir de acordo com o gênero cinematográfico. Uma comédia tem a tendência a pedir por performances mais caricatas, por exemplo. E também pode vir de acordo com o estilo que o diretor quer trazer para sua direção de atores naquela obra específica. Ou seja, não é como se fosse uma evolução certinha em que hoje a gente só tem o naturalismo e o caricato ficou lá atrás. Não, os dois continuam vivos juntos hoje e tudo vai depender do que a obra e o diretor pedem de drama dentro desse espectro. Perfeito. Alexandre Alves Coelho. Max, o que você achou da escolha de Christopher Nolan para A Odisseia? Cara, na moral, vai vir aí. Cara, não quero estar vivo. Eu não quero viver num mundo em que esses filmes vão ser lançados. Eu não quero estar na internet. Eu vou fugir do Twitter quando sair 007 do Villeneuve e A Odisseia do Nolan. A Odisseia do Nolan me assusta profundamente. E Villeneuve para 007. Por mais que eu não seja o maior fã do mundo do Christopher Nolan, eu sempre fico curioso para ver o que ele vai trazer com o seu próximo filme. E com a Odisseia eu fico bem atento, porque é algo que a gente ainda não viu ele fazer. Um épico histórico com elementos de fantasia. Assim, eu tô presumindo que vai ter elementos de fantasia, porque na Odisseia do Homero a gente tem criaturas mitológicas e tudo mais. E eu espero que ele mantenha a fantasia, porque isso é algo que a gente não costuma ver ele fazendo para fora da ficção científica. Eu fico curioso para ver como ele criaria os monstros e as criaturas mitológicas, até porque ele tem essa ênfase nos efeitos práticos, então eu acho que isso ele poderia vai contratar o pessoal trazer da NASA. Algo muito legal, que fugisse um pouco do digital para criar essas criaturas. E tem o fato de a Odisseia ser um épico no senso temporal, porque é uma história que acompanha, se eu não me engano, o personagem durante 10 anos. E o tempo é um dos principais... Vocês assistiriam um filme do Christopher Nolan de 4 horas? Principais temas e artifícios narrativos que o Nolan gosta de explorar e experimentar nos filmes dele. Então eu quero ver como ele aplica essa assinatura dele nesse grande clássico grego. E agora partimos para Denis Villeneuve com o seu 007, porque algumas semanas atrás ele foi anunciado como o diretor do novo capítulo dessa franquia. E vale lembrar que esse é o começo de uma nova era, não só porque o Daniel Craig se aposentou do personagem, mas também porque... Cara, sabe o que é que me irrita? Mantenho a opinião e eu acho que uma galera concorda comigo. Villeneuve não é bom ator de ação. As cenas de ação do Villeneuve são ruins. Vocês vão ter que aceitar, tá ligado? Ele pode até fazer um bom filme de espionagem, mas de ação vai ser difícil. Os direitos da franquia foram adquiridos pela Amazon. E eu até que gosto da escalação do Villeneuve para dirigir esse filme. Ainda que eu não seja louco por todos os filmes do cara, tem algumas obras dele que eu admiro pra caramba, em especial A Chegada. E faz sentido trazer o Villeneuve porque ele criou essa reputação de ser um grande autor do cinema blockbuster. Se criou essa imagem de que os filmes dele combinam o espetáculo do grande orçamento com um esmero estético autoral, pra mostrar que não é mais um enlatado hollywoodiano. E isso tem tudo a ver com a aura que 007 construiu ao longo da era do Daniel Craig. Durante boa parte dos anos 80 e 90, os filmes de James Bond foram vistos como produções mais despretensiosas de ação. Mas com a era de Daniel Craig, o tom narrativo mudou para algo muito mais realista e sério, buscando explorar mais o lado dramático do Bond como um personagem tridimensional. Ou seja, entretenimento que diverte e que também tem o seu lado mais denso. Então, se a ideia é manter essa proposta, faz sentido que a Amazon tenha contratado o Villeneuve, porque ele transita com sucesso entre o cinema pipoca e o cinema de prestígio, entre aspas. E agora resta ver qual vai ser o ator que eles vão contratar para fazer o novo James Bond. E isso para mim é algo muito empolgante de antecipar, porque eu sou aquela pessoa que assistiu todos os filmes da série 007. Por isso mesmo eu tô tão interessado em acompanhar o passo a passo da criação dessa nova era do James Bond, e eu torço para que o Villeneuve faça assim um bom trabalho para criar uma nova fase para esse personagem que seja digna do 007. O Danilo do Tokudok e o Alisson Cordo perguntam se eu ainda estou assistindo as séries Tokusatsu. Sim, eu continuo assistindo Tokusatsu, que, pra quem não sabe, são aquelas séries live action de heróis lá do Japão. Inclusive, que legal ver o Danilo do canal Tokudok mandando essa pergunta, porque o canal dele, que é o Tokudok, é muito bacana, é especializado em Tokusatsu e eu acompanho demais o trabalho do Danilo. Queria ver os Kamen Rider. Valeu pela moral. Faz muito tempo que eu não falo sobre esse tema aqui, mas eu tenho várias atualizações. A primeira delas é que eu terminei finalmente de ver a série original do Ultraman lá dos anos 60. Eu comecei lá em 2023 e me arrastei um pouquinho pra terminar. Cara, quando eu vi o Shin Kamen Rider, eu peguei essa pira, né?
o Shin Kamen Rider do Hideaki Anno. Porra, velho, Tokusatsu e tal. Só que não, eu preferi não começar. É um buraco muito fundo. Mas eu já tenho alguns dias demais, tá doido. E eu gostei pra caramba. A trama talvez tenha sido um pouco mais difícil de me prender, mas em termos estéticos e visuais é um negócio de louco. O que eles conseguiram fazer com direção de arte, com a fotografia, com enquadramentos criativos. Pra aquela época, pra televisão, eu achei único, nunca vi nada igual. E eu quero continuar na franquia, eu tô pensando em partir agora pra Ultra Seven, porque eu já ouvi falar que visualmente é tão bonito quanto, se não mais, do que o Ultraman original, e que, em termos de roteiro, tem uma trama que pega mais você em comparação com a série original. Tem que ter muitas horas agora partindo pra franquia Super Sentai. No começo do ano eu terminei de ver Boom Boonger, que foi a série que estreou no ano passado, e essa aí eu tava acompanhando em dia. Eu terminei de ver o último episódio na semana em que estreou. E eu gostei pra caramba de Boom Boonger, achei bem mais legal do que a série anterior, King Goldger, que eu larguei no meio da temporada, porque Boom Boonger tem personagens que me cativaram muito. Sem contar que a cena de ação tinha uma mistura muito legal de humor e lutas marciais de altíssimo nível. E acabou se tornando realmente... Cara, é tipo dorama também, que eu acho fascinante, tenho curiosidade, mas tem que dispor muita energia e horas pra acompanhar. Uma série de aconchego, digamos assim, pra ver em momentos mais pra relaxar. E com o fim de Boom Boonger, estreou o novo Super Sentai, que é o que tá no ar agora, que é Number One Sentai Gojuger. Esse aí eu tô achando legal, mas não tá tão bom quanto o Boom Boonger, especialmente porque eu sinto que eles estão tentando fazer coisas demais com essa nova série. E isso ofusca muito as possibilidades dramáticas dos personagens. Mas ainda tá sendo muito legal porque é uma série comemorativa dos 50 anos de Super Sentai e eles estão trazendo de volta os uniformes antigos das temporadas passadas. Então isso pra mim tá sendo meio que até uma forma de aprendizado sobre o legado da franquia Super Sentai. E isso eu tô achando muito legal. Partindo pra Kamen Rider, eu não tenho nenhuma grande atualização porque eu não vi mais nada depois daquela série original que eu maratonei em 2023 e que eu curti pra caramba. Mas eu tô pensando em voltar e partir pra Kamen Rider Black. Agora, uma franquia que eu ainda não explorei, que eu quero começar, é a de Metal Heroes. Especialmente porque é de lá que vem Jaspion, que é super celebrado aqui no Brasil e eu nunca vi um episódio sequer de Jaspion na vida. Então eu tenho vontade de ver tudo de Jaspion e tentar entender por Tem que ver One Piece, tá maluco? que essa série ficou tão querida aqui no nosso país. Quem sabe isso até rende um vídeo aqui pro canal, hein? Vocês teriam vontade de ver um episódio do Entre Planos sobre Jaspion? Comentem aqui embaixo porque eu tô curioso pra saber. Então, sim, continuo assistindo Tokusatsu e pretendo continuar explorando esse universo com certeza. O Pedro Oliveira pergunta: além dos filmes do Estúdio Ghibli, quais outras animações japonesas você diria que são as suas favoritas? Vou começar falando de 3 que pode parecer meio batido, porque sempre são recomendados, mas pra mim não tem como escapar. São realmente verdadeiras obras-primas, que são Akira, do Katsuhiro Otomo, Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii, eu adoro Ghost in the Shell. Paprika, do Satoshi Kon. Agora, uma obra... Akira eu não pego muito a brisa, não. É bom, mas eu acho um pouco overrated. Mas Ghost in the Shell é bom pra caralho, eu gosto. Eu já falei Angel of Evangelion, né? Os filmes da Evangelion são muito bons. Vamos ver o que ele vai falar aí. É menos famosa do que essas, porém... Wolf Children. Porra, Wolf Children eu amo. Tão boa quanto é Crianças Lobo, do Mamoru Hosoda. Eu gosto pra caramba, junto, é um filme lindo. Junto. E outro que aí, esse sim é bem mais obscuro, outra pessoa que ama esse mas filme. Que eu adoro, e já fiz um vídeo dedicado aqui no canal, inclusive. Esse é bom, Angel's Egg, é bom demais. O filme de fantasia que o Mamoru Oshii fez anos antes dele criar o filme de Ghost in the Shell. É uma das animações mais misteriosas e hipnotizantes que eu já vi, em especial graças ao mundo de fantasia bizarro que nunca é explicado. Inclusive, além do vídeo que eu fiz sobre Angel's Egg, também tem episódio aqui no Entre Planos sobre Ghost in the Shell e sobre Akira. Eu tô deixando os links aqui embaixo na descrição para vocês assistirem depois, caso ainda não tenham visto. Philip William, conta pra gente algum documentário que te marcou. Mais uma pessoa que eu tô feliz de ver aqui nas perguntas, porque o Philip William é um grande roteirista, grande autor de livros também. Se não conhecem o trabalho dele, vão lá pesquisar depois. E eu vou falar de 2 documentários, um gringo e outro brasileiro. O gringo é Minding the Gap, de 2018, que acompanha 3 amigos que cresceram juntos compartilhando uma paixão pelo skate. Eu lembro que 2018 teve um boom meio inexplicável de filmes de skate. Tem tipo uns 3 filmes de skate relevantes desse ano. Mas o documentário não é sobre skate, é sobre esses personagens, mostrando como a amizade deles muda e como eles são obrigados a confrontar de forma dolorosa o que eles entendem como masculinidade e cumplicidade masculina. É
É um documentário que dá uma pesada na alma, mas ele me impactou muito quando eu vi ele pela primeira vez em 2019, porque ele concorreu ao Oscar de melhor documentário naquele ano. E o documentário brasileiro que eu trago é do Eduardo Coutinho, nosso grande mestre do documentário, um dos melhores documentaristas do mundo. Edifício Master. E, especificamente, o documentário em questão é Jogo de Cena. Eu não vou explicar demais também. o que é esse filme, porque a graça é você chegar nele o mais às cegas possível. Mas vai por mim, isso aqui é uma obra-prima que vai fazer você repensar tudo que você entendia por documentário. Ah, tem na Netflix, então tá fácil de assistir. Tem um bocado de coisa dele na Galera, Netflix. muito obrigado. Então é isso aí, mais um vídeo. Adoro os vídeos do Max Valarezo. Eu gosto muito do tom de voz dele, do jeito que ele fala, né? É muito aconchegante. Muito bom. Max Valarezo aí, como sempre. Agora, eu vou mijar.